Você sabe o que é narcisismo? Olá, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo Alves, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a este nosso encontro. Hoje eu estou com a Jéssica Santana, psicanalista e professora de psicanálise. Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui compartilhando sobre psicanálise. Eu que agradeço imensamente o convite. Para mim é uma alegria enorme poder falar sobre psicanálise e falar de um tema tão importante, falar de uma coisa que a gente gosta tanto, né? Jéssica, o que a fez estudar psicanálise? Então, a minha história com a psicanálise, ela começa um pouco, acho que bagunçada, meio perdida, porque ela não entrou direto na psicanálise, não foi a minha primeira formação. Eu acho que todo analista e todo analisante busca a psicanálise pela angústia. Não necessariamente por autoconhecimento, como muitos dizem. Lacan já diria, né? Se for para autoconhecimento, eu já nem vou atender. E a gente muitas vezes fala, busquei para autoconhecimento, mas sempre tem alguma coisinha lá que vem incomodando, tem algo ali que está dando algum sinal de alguma coisa. Então, meu encontro, sim, foi por uma angústia ali do momento, mas também começou na minha formação em administração. Dentro da graduação, tinha uma professora de psicologia organizacional chamada Denise Mosca. Em uma das aulas, né, falando sobre psicologia dentro de um ambiente corporativo, ela citou uma passagem de Freud. E ela citou com muito amor, com muito entusiasmo e com um brilho nos olhos de uma coisa diferente. Ela passou um encanto, ela passou um apaixonamento. E eu falei, caramba, quem que é essa pessoa? Eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Eu acho que eu devo estar no curso errado, não é possível, né? Mas naquele momento eu mantive a minha formação onde eu estava, né? Não fiz essa troca, essa mexida na minha carreira. E continuei, fiz uma graduação em administração, achava que nem passava pela minha cabeça sobre mudar de carreira, não era uma possibilidade. Porém, no decorrer da minha vida, algumas coisas internas, alguns pedacinhos meus começaram a se remexer e eu me encontrei em um momento muito desconhecido de mim. Parece que foi um momento um pouco mais perdida, um momento que eu não sabia nem quem era eu, o que eu estava fazendo com tudo da minha vida, e foi nesse momento que a psicanálise veio de encontro. E mais do que um encontro, no mesmo momento que eu estava passando por isso, a empresa em que eu trabalhava forneceu um curso, acho que foi o Dia das Mulheres, algo assim, era uma palestra, na verdade. E aquela palestrante, ela tinha uma história linda para compartilhar. E ela falava muito sobre o se conhecer, sobre como ela se conheceu, como ela se viu perdida de si. Teve um encontro de história ali, né? Teve uma similaridade de algo que me chamou a atenção. E ela contou que ela era psicanalista, mas que ela também nunca foi psicanalista. Ela fez uma transição de carreira com mais de 40 anos. E na época, eu com 28 anos, me acharia muito velha para fazer movimentos na minha vida. A minha vida estava lá parada de várias formas e eu achava que já tinha vivido tudo que eu precisava viver, precisava ficar com uma vida estável, né? Hora que a vida aqui em movimento é muito mais interessante, mas a gente aprende depois. E aquilo me deu um insight pra mim. Falei, poxa, eu posso fazer alguma coisa diferente. Eu posso resgatar aquela menina que foi encantada quando a Denise Mosca falava de Freud. Eu posso procurar sobre isso. E por mais um acaso, no mesmo dia, tinha lá um anúncio de uma formação teórica, né, de começar a base teórica. Então eu fui pra minha análise, que foi, acho que, o maior encontro e, como eu digo, desencontro também. Porque a gente acha que é um conhecimento, mas também é um desconhecer-se. É entrar em parte de si que você talvez não tinha pensado em entrar em algum momento, que você achava que era desconhecida, mas também é reconhecida quando você traz à tona. Então foi nesse momento de me descobrir, dentro da minha análise, que eu percebi que eu também gostaria de assumir a função de analista. Quando criança, eu sempre percebi que eu era muito falante, mas também era uma boa ouvinte. Eu escutava muito bem, eu gostava de ouvir. Eu gostava de ficar em silêncio quando a pessoa me contava algo, sem eu precisar ficar partilhando alguma coisa minha também. Isso era uma característica já do analista, que ele precisa, né? Saber ouvir, e a gente pode também desenvolver, mas eu já tinha talvez um olhar para isso. Então acho que juntou um pouco todo desse caminhar, um pouco da minha própria angústia, porque todo analista é formado da sua própria análise, para que eu chegasse hoje a esse encontro com a psicanálise. Isso é muito belo, muito belo. Me diga então, como é a escuta do analista? Eu acredito que a escuta do analista, a gente precisa pensar que é muito diferente do ouvir. Ouvir e escutar são duas coisas muito diferentes. Hoje, se a gente fala no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas pessoas estão ouvindo, mas não estão com aquela entrega, estão um pouco mais desatentas, estão ouvindo e dando uma opinião junto. A escuta do analista é uma escuta empática, atenta,
E há também, assim, presa a pequenos detalhes que são tão despercebidos, e tão, acho que, atenta que ela pode ser. A gente mal percebe ela se desenvolvendo, quando a gente percebe ela tá atuando ali de alguma forma, de uma forma tão, acho que, de empática, carinhosa e atenta mesmo àquilo que está acontecendo. É uma escuta de alma, talvez. Uma escuta de alma. Aliás, uma bela definição para a escuta do analista. Pois bem, e aí dentro da sua formação, qual teórico lhe chamou mais atenção? Bom, eu acho que a gente tem que começar pela base, não tem como fugir. Então, Freud, primeiramente, né? Eu acredito que para a época, para tudo que ele passou com a criação da psicanálise em si, né? Com desenvolver todas as suas teorias e colocar isso quanto muita gente estava contra, é magnífico, é muito lindo ver como ele desenvolveu todo esse olhar e como a base dele ainda é atual para a gente usar hoje. Então, por mais que a gente fale de várias nomenclaturas de lacaniano, freudiano, kleiniano, todos nós temos em Freud de alguma forma, né? Eu até costumo falar que dentro do setting analítico, a gente é qualquer ano ou ana que o analisando precisar naquele momento, né? A gente vai adaptando e buscando o teórico que precisa ali de referência. Então não tem como fugir. Eu começo em Freud, a minha preferência, né? Como teórico, como paixão e como encontro. Lembrando que foi o olhar de Freud que me trouxe para a psicanálise, quando alguém citou sobre ele. Então, como não ser a base da preferência? Mas é claro que muitos outros contribuíram para o meu olhar, né? Melanie Klein, por ser uma mulher ali na psicanálise também, esse olhar um pouco mais feminino, que conseguiu descobrir ali a criança dentro do adulto, que trouxe um pouco disso. O Winnicott, que daí descobre o bebê dentro daquela criança. Então, cada um trazendo um olhar, né? Eu gosto muito também dos conceitos de Bion. Então, quando a gente olha nessa base geral de teóricos, eu entendo que todos eles trazem uma marca e que hoje talvez é muito difícil a gente atender uma demanda olhando só para uma base teórica. A gente traz um pedacinho, um pouquinho de cada um, que é o que André Green chamava de analista plural. Traz um pouquinho de cada coisa. Então, veja que não há, sim, separação, não há divórcio entre o analista e Freud. Sim. E, por outro lado, quando você fala dessa multiplicidade e do seu olhar atento à necessidade do seu paciente para ver com qual teoria, qual teórico se encaixa melhor, isso diz de uma certa sensibilidade, aliás, certa não, muita sensibilidade, porque você não se apega a em virtude do seu gosto, daquilo que você acha adequado. Não, na clínica, aliás, a gente sabe, a clínica é soberana e ela se revela soberana a partir dessa fala. Com certeza, ainda até complementando, eu acho que a gente pode ter preferências de estudo, né? A gente vai encontrar ali alguém que a gente tem uma afinidade um pouco maior, isso na nossa vida no dia a dia, a gente tem afinidades maiores com umas pessoas ou não, então a gente vai ter afinidade, mas ali a sensibilidade de saber que eu posso buscar um pouco em cada um, mesmo que às vezes minha afinidade está maior que o outro, eu tenho um olhar mais atento de estudo para um outro lado, não me impede de fazer buscas se meu paciente precisar, para ter um olhar atento àquela demanda está pedindo ali naquele momento. Eu gostei dessa preferência de estudo. Sim. Porque a gente, sim, claro, nutrimos essa preferência, mas na clínica a gente deixa ela ser soberana. Isso é muito bom. E durante a formação, qual foi o conceito que mais lhe chamou a atenção? Eu vou trazer um conceito que eu acho que vai assustar quando eu falar, mas é narcisismo que mais me chamou a atenção. Principalmente quando a gente fala narcisismo, eu acho que já traz um espanto, né? Porque no conceito geral, nós temos narcisismo muito com esse olhar para si próprio, né? E hoje nós temos muitas definições bagunçadas de narcisismo em si que diferenciam da teoria de Freud sobre o narcisismo, sobre o que ele escreve em Introdução ao Narcisismo, né? E por que ainda narcisismo? Por que me chamou a atenção? Como eu comentei de uma época que eu me perdi um pouco mais de mim, que eu não sabia quem eu era, eu percebi uma necessidade de reconstruir, de olhar de volta para mim, de aprender o que era uma autoestima, um amor próprio, várias outras coisas que ali estavam bagunçadas no momento. E quando a gente busca nessa base teórica, é exatamente o narcisismo que está na nossa construção de autoestima, de amor próprio e até mesmo nossa forma de amar, que começa nessa época. E quando a gente fala em amar, não só o amor a si, mas o amor entre relações familiares, relações com o parceiro romântico, com as pessoas. O amor, de certa forma, nasce na base do narcisismo. Então, o que é, para o pessoal não assustar, né, de só jogar um narcisismo aqui, e que é importante para a gente formar nossa autoestima, né? O narcisismo, para Freud, ele começa da visão de que o bebê nasce em total desamparo. Se alguém não cuidar dele, se alguém não olhar ali para ele,
ele tá fadado a se perder de si, a nem sobreviver, nem conseguir se sustentar na vida de certa forma. O narcisismo é o olhar daquele cuidador, das pessoas que fazem aquela atividade para aquele neném. O Winnicott veio até falar, né? Sou visto, logo existo. Então ele percebe que ele é alguém, porque em algum momento alguém olhou para ele, alguém o amou de alguma forma, alguém nomeou coisas para ele, alguém ajudou a construir esse mundo. Freud chama de Vossa Majestade o bebê, nessa época, que é onde a criança vai receber toda a demanda, toda a atenção, só que com o tempo ela percebe que esse olhar não está tanto mais movimentado só para ela, né? Que não é o tempo todo só dela, ela não é Majestade o bebê. E é que ela precisa começar a fazer relações com outros objetos, além da figura pai, mãe e si própria que ela faz. E com isso ela aprende a amar, a colocar aquela libido, colocar aquela energia em outras coisas, pessoas, objetos. E com isso ele aprendeu, tendo uma boa introdução ao narcisismo, recebendo um bom olhar, é a base de toda a sua autoestima, de todo o seu amor próprio. Em algumas traduções, a autoestima, nessa obra de Freud, também é traduzida como sentimento de si. E talvez eu acho que é muito mais ainda do que autoestima quando a gente fala isso, porque a autoestima também está muito relacionada às vezes só ao espelho. E eu acho que a autoestima vai além do espelho em si. Quando a gente fala sentimentos de si, eu acho que é tão bonito da gente pensar a ponto de ter posse daquilo que você é, não só fisicamente como internamente. Assumir aquilo que nós somos como humanos, nossas vulnerabilidades, as nossas potências, acolher, saber como ser humano, como a gente sente. Então, talvez o sentimento de si abra muito mais portas do que só ficarmos em autoestima. E eu acho que é um conceito tão bonito e talvez tão bagunçado, que é importante a gente resgatar o quanto ela é importante na nossa clínica. A psicanálise é muito conhecida por voltar ao Édipo, né? Sempre é Édipo, Édipo. Mas antes de Édipo, na obra de Freud, vem Narciso. A gente esquece de olhar isso. É verdade, que coisa boa, né? Um belo conceito, não? Sim, com certeza. Um belo conceito. Eu tinha um professor, ele dizia que a obra do Freud, Introdução ao Narcisismo, é um livro de amor. Sim, e é muito. E uma curiosidade até, era para ter Introdução ao Narcisismo parte 2. Porém, foi uma obra engavetada, Freud não continuou, porque Introdução ao Narcisismo a gente fala da construção do eu. Do eu como pessoa em si, né? Começa um pouco ali. E talvez Freud achou tão complexo falar sobre essa construção também do eu, porque sempre está tendo mudanças, que não teve a parte 2, mas deveria ter a parte 2 de Introdução ao Narcisismo. Foi começada e não foi finalizada. Agora, veja, durante a sua formação, você lê diversos livros. E destes livros, qual marcou mais? Toda a obra freudiana a gente não vai fugir, então a gente não adianta como analista tentar fugir de Freud, mesmo que a gente vá para outras vertentes. Porque Freud é atual ainda hoje. Muito dele a gente vai ver sim na nossa clínica, a gente vai ver acontecendo. Então, todos os textos deles, inclusive Introdução ao Narcisismo, me marcaram muito. Mas teve um que eu diria que me atravessou de alguma forma. Principalmente nesse contexto de amor, paixão, de si próprio, de sentimento de si, eu indicaria De Olhos Fechados A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é da doutora em psicanálise Ana Sui, que é uma obra maravilhosa que fala muito sobre o amor dentro da nossa própria pele, na verdade, porque a gente acha que a gente ama e a solidão talvez acabe de certa forma, né, que a gente não se sinta mais sozinha a partir do momento que o amor está presente na nossa vida como parceiro romântico principalmente. E muito pelo contrário, nós sempre amamos na nossa pele, ninguém sabe o que eu estou sentindo, o outro não sabe como que é, e cada um ama do seu jeitinho, com os seus defeitos, com as suas coisas boas, e tem uma forma de amar que aprende lá na sua infância. Então, trazer esse olhar desse livro sobre amar na sua própria pele e saber que cada um ama do seu jeito, e que isso não nos livra totalmente da solidão, como muitos tentam, é magnífico. É uma leitura maravilhosa que eu acho que todos deveriam ler, não somente analistas. E veja Bom, esse livro é realmente muito belo. E a psicanálise e a poesia andam muito juntas, não? Sim, nossa, eu acho que se cruzam muito. Ana Sui escreve muito livros de poemas, ela tá lançando também mais um agora, né? Relançando, na verdade, que é As Cabanas que o Amor Faz em Nós, que também são poemas, são crônicas. E olha como se conversam, e talvez acho que muitos analistas que escrevem também são levados para falar mais sobre isso, né? Quando a gente começa a escutar, expressar e colocar para fora, eu acho que é uma forma também de a gente conseguir expressar um pouco disso. Por isso que muitos analistas talvez escrevam.
Muito bem. Veja, todos esses teóricos, eles têm uma familiaridade incrível com a poesia, Muitos, sim, com certeza. né? Cada frase, aforismo, revelam exatamente essa intimidade, né? Eu estou falando aqui, estou lembrando do Feriz, um poeta de mão Com cheia. certeza, sim. Né? O Freud é redundante dizer que é poeta, né? Mas eles têm de fato essa capacidade, esse diálogo, essa intimidade, essa relação com, com a poesia. Nós, enquanto seres humanos, precisamos ler. Talvez todos nós temos um poeta dentro de nós, só que a gente não descobriu direito ainda. E veja, você, como psicanalista, você trabalha com as palavras. Com as palavras, de certa forma, todo mundo vai falar que analista é silencioso, né? Mas não, a gente trabalha com as palavras também. As palavras no momento certo, as palavras que chegam na hora certa, as interpretações, a palavra que é falada pelo outro. Então, mesmo no silêncio, quantas palavras são ditas? Bom, e na sua função, você também ouve as que não são ditas. É isso, né? Exato! Nossa, e como, né? O quanto não é dito dentro de um silêncio, mas que a gente entende o que ele está querendo dizer. É lindo demais isso também. Isso é muito lindo. O silêncio que grita, que fala, né? E aí, Exato. de novo, a poesia se encontra-se com a psicanálise. E, Jéssica, então, você conclui a sua formação e depois você vai para a sala de aula. Como é essa experiência, então? Eu acho que foi desafiador em certos modos, e eu vou trazer até Freud de novo, que ele fala em familiar. Porque nessa época, como que eu comento de eu era meio perdida, gente, eu era uma pessoa extremamente tímida, fechada, sem me comunicar, isolada, mas que eu fui uma criança muito conversadeira, faladeira, expunha muitas coisas, gostava de dançar, de várias coisas, de repente, isso foi um pedacinho da minha criança que se perdeu. Então, muitas pessoas, quando viram eu voltando essa comunicação, nem esperavam, nem sabiam. Falavam, você se comunica tanto. Então, ir pra aula, em parte, é desafiador, que foi buscar essa criança em mim, que ela existia lá. Ah, olha aí. Foi trazer essa parte à tona, né? Eu gosto muito de poder compartilhar, de poder ensinar algo ali, de poder falar para mais pessoas. Eu acho que a psicanálise é tão importante que a gente precisa chegar para mais gente de alguma forma. Então eu fui lá começando primeiro com rede social, uma live, os stories, alguma coisa, mesmo que de forma tímida, mas eu tinha um desejo. Né? Por isso que o Freud fala realmente do familiar, porque era desconhecido, imagina, jamais me pensei numa função assim, jamais me pensei dando palestra, mas foi reconhecido quando eu encontrei. Eu sabia que estava dentro de mim em algum lugar. Aquilo já habitava você. Já habitava em algum canto. É um desconhecido conhecido. Né? E trazer isso à tona foi desafiador porque é conectar com a dor que separou disso, mas também com a reconstrução que é possível fazer de novo. Que é coisa de muita análise e psicanálise. Olha, mas que coisa! É possível reconstruir. É possível, acho que, olhar de uma outra forma. Então, ir para a sala de aula me trouxe isso, a possibilidade de um desejo de conseguir compartilhar e de mostrar que aquela criança estava tão viva em mim que eu mal sabia. E atualmente você atende presencial e online. Correto, isso. Eu tenho presencial na cidade de Sorocaba. Se alguém aqui é de Sorocaba fica no bairro Mangal. E online a gente está aí ao redor do mundo, né? Para alguém que esteja buscando desconhecer-se um pouco mais, é o caminho. Muito bem. E como é que a gente faz? Como é que esse amigo, essa amiga, que aliás, muito obrigado pela sua companhia, como é que esse amigo, essa amiga te encontra nas redes sociais? Instagram, hoje é uma das plataformas que eu mais utilizo para comunicação, para tentar realmente fazer uma ligação e fazer uma psicanálise além do divã um pouco mais, que é @js.jessicasantana com 2 N's no final. É assim que esse amigo, essa amiga te encontra? Sim, exato. E você atende em Sorocaba e online, e aí ao redor do mundo, como você bem disse, mas você também está aberta a palestra, você também oferece palestras, é isso? Isso, correto. Eu faço palestra também. Olha lá, a menina tímida também faz palestra, né? Olha como é importante a gente conseguir reconstruir isso de volta, né? Trazer esse olhar. Então, sim, além da aula, eu também faço palestras, a parte de supervisão clínica. E lembrando também que tem alguns cursos online perdidos por aí. Oh, mas que maravilha! Bom, por favor, me diga onde é que a gente pode encontrar os seus cursos. Hoje eu tenho um curso já na plataforma da Hotmart
sobre relacionamentos abusivos. O amor é um tema de estudo, não só o próprio, mas todas as formas de amor. Então, falar sobre relações que hoje estão um pouco mais adoecidas foi uma dos meus principais temas que eu queria começar. Então, na plataforma da Hotmart você encontra e no link da minha bio no Instagram. Nós vamos fazer assim também. A gente deixa na descrição o link do curso que você oferece na Hotmart, é isso? Perfeito, isso mesmo. Muito bem. E o que vem por aí? Ainda estou planejando. Eu falo que minha mente às vezes é meio um caos criativo. Eu penso em muitas coisas e às vezes eu preciso de um tempo para ir processando e dividindo para onde eu começo. Eu quero colocar mais curso online, eu quero ainda voltar a alguns horários de estudo meio diferente, mas ainda estão nos bastidores. Então, estão sendo construídos, mas eu acho legal acompanhar porque vem muita coisa boa. Tem muita coisa aqui no meu caos criativo que vai sair legal. E quando é que vai surgir um grupo de estudos para falar sobre amor? Poxa vida, olha, o grupo de estudo eu não tinha pensado ainda. Acabou de surgir aqui uma ideia, então quem sabe? É um bom caminho. Inclusive, talvez pegar esse livro da Ana Sui, Sim, perfeito. Juntá-lo com Introdução ao Narcisismo e oferecer em um grupo Perfeito, de achei uma excelente ideia. Então, olha só, fica a dica. Então, quem sabe, agregando ao meu caos criativo, vem aí um grupo de estudo de amor. Eu acho que é tão rico e tão lindo a gente trocar sobre amor e talvez repensar nossas ideias sobre amor. Sim. Jéssica, por favor, pontue para nós uma característica imprescindível para o analista. Estudo. Eu acho que eu começaria primeiro por esse ponto. Estudo e análise pessoal. Eu acho que são os dois pontos, porque não tem fim de estudo. A gente não pensa que se a gente escolher uma formação teórica vai acabar só por ali. Tem muita coisa. E todo analista ele é formado por sua análise pessoal. A gente não consegue deixar isso para trás. A nossa história consegue nos possibilitar ouvir outras histórias, ter uma escuta atenta. Então, a principal coisa é atravesse sua análise pessoal, o tanto quanto for possível, por tanto tempo que você conseguir. Estude muito, goste de ler, porque a gente vai ler muito, não tem como fugir disso. Não goste de ler, estude, procure, tenha sede de saber. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter sede de saber mais, para ir contribuindo aí com a nossa jornada, porque a jornada do analista ela não é fácil, ela é uma jornada difícil. Sustentar um tripé não é tão simples assim. Então, talvez sem realmente esse ponto principal da sua travessia, da sua análise pessoal, uma base teórica forte, e depois a gente fala da nossa supervisão, talvez a gente não consiga formar um analista. O Ferenczi acreditava piamente nisso. Lá em, talvez 1932, ele disse que o melhor analista é um paciente curado. Sim. Uhum. Então, que ideia boa. E que otimista que era. Mas é isso. É um percurso, é um alvo que a gente vai adquirindo no caminho mesmo. A gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai nos lapidando, né? A nossa escuta, a nossa fala, a análise pessoal realmente. E é importante e tem a ver com a ética também. Com certeza. E eu acho que vale também ressaltar, né, que a gente vai se lapidando no caminho, que o medo é normal de estar dentro do analista, de certa forma. Acho que se a gente se sentir talvez muito confiante, a gente não vai fazer todo esse tripé com tanto cuidado. Então, quem está aí, às vezes, no início de formação, não se assuste pelo medo de começar a atender, pelo medo de algo assim. Porque eu acho que acredito que ele é natural. Cada paciente que chega na nossa frente é único, cada demanda é única. Então, talvez você não tiver ainda um medo em atender, essa espera, um pouquinho de ansiedade, talvez eu me perdi um pouco como analista. Porque é isso que também sustenta a gente a querer continuar procurando, a querer amadurecer e se lapidar pelo caminho. Sim. Lembro-me do Bill. O Bill tem essa ideia, né? O Bill diz que se a gente conhece o nosso paciente, sim, a gente está atendendo o paciente errado. E, por outro lado, é ele quem diz que no consultório deve haver 2 pessoas angustiadas. Espera-se que o analista seja o menos. Sim. Mas, de fato precisa haver esse friozinho ainda, porque é um frio também de respeito, de admiração, de contemplação daquele outro que vem nos procurar. Puxa, alguém abre a história ali pra gente. Não é fácil. A gente, como analisando, vai saber disso. Sim. Não é tão simples a gente chegar na frente de alguém e abrir a nossa vida.
Então, esse respeito, acho que vem muito disso. Tem que saber que tem alguém ali compartilhando história e vida com você. Ah, que coisa boa, muito legal. Bom, gente, olha, nós estamos chegando ao final desse encontro, aliás, muito bom, maravilhoso, gostei muito, obrigado. Que leveza, que coisa boa, muito obrigado, Imagina, eu que Jéssica. agradeço. Para mim é uma delícia falar sobre a psicanálise, poder compartilhar. Eu agradeço imensamente o convite. Agradeço ao pessoal aí que ficou nos acompanhando. Foi muito bom estar aqui fazendo essa troca. Muito obrigado. Bom, nós percebemos o quanta paixão a Jéssica tem pela psicanálise e por gente. Então, que bom, foi muito bom, obrigado pela oportunidade e sucesso para você. Muito obrigada para você também.